Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de Java. Meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor, e na aula passada a gente já começou a ter o iniciozinho de cálculo, a gente fez a soma de dois números, mas nessa aula a gente vai ter realmente o início dos estudos de operadores em Java. Toda linguagem tem sua série de operadores. A gente vai começar agora, nessa primeira parte da aula, a ver os operadores aritméticos e como se faz conta em Java. A gente vai ver que em Java, assim como em PHP, se você fez o curso em vídeo de PHP, algumas coisas são feitas por operadores e algumas coisas por funções. No caso do Java aqui, por uma classe específica, que é a classe Math, que é uma classe para cálculos matemáticos. Como eu disse anteriormente, a gente viu na aula passada como somar dois números. Então, o operador de adição, mais, sem problema nenhum. A gente viu também o operador de atribuição, que é o igual. É diferente do algoritmo, por exemplo, ou do Pascal, ou de algumas outras linguagens que usam um operador específico para atribuição. Diferente do igual, né? O Java ele utiliza o símbolo de igual para atribuição. E na aula passada a gente viu o operador de adição, que é o símbolo de mais, mas a gente não viu todos os operadores aritméticos. Vamos agora para eles. Então, vamos começar a ver os operadores aritméticos. A gente viu na aula passada que o operador mais, ele serve para adição, e se você estiver trabalhando com string, ele serve para concatenação também, ele junta duas strings. E vamos ver um exemplo aqui com números. 5 mais 2, por exemplo, é 7. Isso não tem dúvida nenhuma. De forma semelhante, a gente tem o sinal de menos para realizar a subtração. Nós temos, por exemplo, 5 menos 2, que é 3. Temos também o operador asterisco, que vai fazer a multiplicação. Aí um exemplo, 5 vezes 2 vai dar 10. Temos a barra para realizar a divisão. 5 dividido por 2 dá 2,5. Lembrando que o separador decimal é o ponto e não a vírgula. E temos também o operador porcento, que vai dar o resto da divisão. Por exemplo, 5 dividido por 2 dá 2 e resta 1. E se por acaso você ainda está se enrolando com o operador de resto da divisão, por exemplo, você ainda não está pronto para estudar Java. Eu já falei isso várias vezes. Você precisa ter a base de algoritmos para você poder estudar uma linguagem de programação. Então, assim, já está chegando muito perto de um ponto onde quem não sabe algoritmo vai começar a se enrolar com Java. Então, assim, tá com dúvida? Não entendeu direito? Aqui, ó, tem uma aula de operadores. Tá aqui. É só clicar aqui. Tem uma aula de operadores e algoritmos. Aqui você vai ver realmente qual a teoria. Eu explico o que é o resto da divisão, o que é a divisão inteira. Então, assim, você precisa entender como funcionam os operadores. Então, eu vou passar por isso direto. Eu não vou explicar aqui detalhadamente como funciona o resto da divisão, mas você já sabe como funciona, né? Você é um pequeno gafanhoto esperto. Se você chegou agora e está dando uma estudada em Java sem estudar o curso de algoritmo, mais uma vez, aqui, ó. Curso de algoritmo, aqui você vai ter acesso a todas as aulas de algoritmo, né? Vai até a aula de operadores aritméticos, lá você vai ver como é que funciona o resto da divisão. Mas nada melhor do que a gente botar em prática os estudos fazendo um pequeno exercício. Vamos abrir o NetBeans e botar para funcionar. Então, abra aí o seu NetBeans. Caso você seja um aluno que na faculdade utilize outro ambiente, como, por exemplo, o Eclipse ou o IntelliJ. Então, você pode utilizar ele normalmente. Eu vou exemplificar aqui utilizando o NetBeans. De qualquer forma, a nossa essência é Java. Vamos criar um projeto novo. Eu vou usar a aplicação Java normal. Vou criar a classe principal. Vou chamar de operadores aritméticos. Cliquei em finalizar aqui, ele vai criar o meu projeto e a minha classe principal, que já vai ficar aberta aqui. Vou vir aqui dentro do meu método main e vou criar aqui. Então, por exemplo, deixa eu criar uma variável int aqui, n1, com 3 e n2 com 5. Vamos criar uma variável float, que vai ser m. Vai ser a média, né? Vai ser N1 mais N2 dividido por 2. Vou mandar escrever a média. System out. A média é igual a M. Note aqui, ó, a diferença
desse mais para esse mais é que o primeiro é o operador de adição e o segundo é o operador de concatenação, já que trata-se de uma string. Vamos executar. Ele disse que a média entre 3 e 5 é o valor que está no meio entre 3 e 5, é o valor 4. E ele mostrou aqui como 4.0, já que m é float. E perceba o seguinte, quando eu estou utilizando vários tipos de operadores, por exemplo, no cálculo da média eu utilizei o operador de adição e o operador de divisão. Quando eu estou utilizando dois operadores ao mesmo tempo, existe uma ordem de precedência. E aí essa ordem segue a ordem da matemática. Então eu vou fazer, em primeiro lugar, a multiplicação, divisão e resto da divisão, depois as somas e subtrações. Então, no meu caso aqui, se eu tirar o parênteses, o resultado vai ser outro. Vamos exemplificar. No meu caso aqui, se eu tirar os parênteses, vou salvar. E ao executar, a média estava aparecendo 4, agora a média é igual a 5. E você pode estar perguntando, nossa, Guanabara, mas a média entre 3 e 5 não é 5, é 4. O problema aqui foi o seguinte, ele fez n2 dividido por 2, já que a divisão é feita primeiro, mesmo que a adição esteja aparecendo na frente, a divisão vai ser feita primeiro, porque matematicamente, multiplicações, divisões e restos de divisões são feitas antes das adições e subtrações. Então, no meu caso aqui, ele faria o n2 dividido por 2, depois somaria o resultado com n1. E não é isso que eu quero. Eu quero primeiro fazer n1 mais n2, então vou botar entre parênteses. Então, com o parênteses, eu mudo a ordem de precedência. Então, eu forço com que o n1 mais n2 aconteça antes e o resultado dessa soma seja dividido por 2. Ficou claro? Vamos fazer aqui um exemplo utilizando a biblioteca Swing para a gente poder trabalhar esses conceitos. Então, vou fechar aqui essa minha classe. Salvar. Vamos criar um novo projeto. Java, aplicação Java. E nós vamos desmarcar o criar classe principal. Eu vou chamar de operadores swing. Vou finalizar. Aqui nos pacotes, eu vou criar um novo arquivo. Vai ser swing JFrame. Clicando em próximo, nós vamos criar o tela valores e o meu pacote vai ser operadores. Finalizar. Então, ele vai criar o pacote já com a classe e como é uma JFrame, ele já abriu aqui a parte de projeto e a parte de código-fonte está aqui. Então, eu posso alternar entre as duas. Eu vou fazer o seguinte, de forma rápida. Vou criar, usando a minha paleta, duas caixas de texto, os campos. Vou criar também dois labels para identificar esses campos. Vou criar um botão e vou criar mais dois labels aqui embaixo e mais dois labels de resultado. A ideia aqui vai ser a seguinte. Nós vamos solicitar dois números aqui. Então, vamos para a configuração. Meu texto aqui vai ser vazio. Aqui também vazio. Quando eu esvazio o text, ele diminui as caixas, né? Vamos aumentá-las novamente. Vou dar o text aqui de valor 1. Vou chamar de numerador. Numerador e denominador. Organizar aqui os tamanhos. No botão aqui vai escrever dentro dividir. Aqui vai escrever divisão. E no último, nós vamos colocar resto. Vou colocar o valor 0 aqui. E o valor 0 aqui também. Então, tenho dois labels com o valor 0.
Então, o que eu quero aqui é o seguinte, eu vou digitar um número para o numerador, outro número para o denominador. Quando eu mandar dividir, ele vai mostrar a divisão, quanto vale, e o resto dessa divisão, qual vai ser o valor do resto da divisão entre um número e outro. Só alinhar aqui rapidamente. Vamos dar nomes. Botão direito, nome da variável. Minha primeira variável vai se chamar txt num, de numerador. Meu denominador vai se chamar txt den, de denominador. Meu botão de dividir vai se chamar btn dividir. Esse meu label aqui vai se chamar lbl div. E esse daqui, lbl resto. Caso você tenha alguma dúvida em relação a algum nome, olha aqui nessa caixinha aqui do lado, você tem que configurar todos eles da mesma maneira. Eu não configurei o nome desses objetos aqui, desses labels, porque eles são só labels de identificação. Label de identificação, eu não tenho necessidade de alterar o nome. Nenhum objeto, na verdade, eu tenho necessidade, mas como eu vou trabalhar aqui, né, didaticamente, e você como programador também, recomendo sempre que modifique os nomes dos objetos que você vai usar. Beleza? Tá dando para entender? Tranquilinho? Até aqui, beleza? Monte a sua interface. Não adianta você ficar vendo eu fazer. Então, abre aí o seu NetBeans, pausa o vídeo, cria a sua interface, faz o programa funcionar, né? Se possível, faz funcionar agora. Eu já expliquei como é que funciona. Você vai botar numerador, denominador, depois ele vai mostrar a divisão e o resto da divisão. Tenta fazer você. Caso você não consiga, eu vou te ajudar, né? Caso você esteja ainda com dificuldades, assiste o vídeo. Se não, tá esperto, pausa e tenta fazer. E aí depois você vai conferir o seu resultado com o meu. Então, para isso, eu vou ter que programar o evento de clique nesse botão. Então, eu vou clicar no botão direito do mouse, eventos, action performed. Ele vai abrir o método aqui do action performed, do botão, e eu vou fazer o seguinte. Vamos receber esses valores. Então, vou criar uma variável numerador e uma variável para o denominador. Essa variável para o numerador vai receber o que está na caixa de texto. Então, txt num ponto getText. Ele vai dar problema, porque os tipos são incompatíveis. Apenas lembrando, isso daqui retorna um valor string e eu estou tentando jogar dentro de uma variável inteira. Então, para isso, eu posso botar integer.parseInt e aí dentro do parênteses eu vou colocar o conteúdo da caixa de texto. Agora ele parou de dar erro. Vou fazer a mesma coisa para o denominador. txt_den.getText. Já tem o numerador e o denominador. Vou criar uma variável float. Vai se chamar div. Ele vai ser o numerador dividido pelo denominador. E vou criar uma variável float chamada hash, que vai ser o resto da divisão entre n e d, utilizando aqui os operadores de divisão e resto da divisão. Agora, o que eu tenho que fazer é mostrar no meu lbl div.setText, vou ter que mostrar o div, que é a minha variável de divisão. Ele está dando erro aqui porque está com tipos incompatíveis. Float não pode ser convertido para string. Então, porque isso aqui é um valor float. Então, eu tenho que converter float.toString de div. Vou fazer a mesma coisa para o lbl resto.setText, float também, .toString hash. Feito isso, vamos executar. Ele vai me perguntar qual é a minha classe principal. Já escolhi. Executando o meu programa, vou botar 8 no numerador, 2 no denominador. Vou mandar dividir. 8 dividido por 2 dá 4 e o resto da divisão. Beleza? Funcionou? Então é isso. Esses são os operadores aritméticos do Java. Vamos dar prosseguimento, que ainda tem mais alguns que a gente tem que entender. Os próximos operadores que a gente vai ver são os operadores unários. Os operadores unários são os mesmos da linguagem C ou linguagem PHP, por exemplo. A gente tem o operador mais, que vai fazer um incremento,
Um exemplo é o A++, por exemplo, que é a mesma coisa que A recebe A mais 1. Então, o mais ele soma uma unidade a uma determinada variável. De forma similar, eu tenho o menos menos, que vai fazer um decremento. Por exemplo, A menos menos é a mesma coisa que escrever A recebe A menos 1. E uma coisa importante a se prestar atenção é que a posição desse incremento ou desse decremento vai influenciar diretamente no seu resultado. Então, o Java, assim como a linguagem C, assim como a linguagem PHP, ela utiliza o conceito de pós-incremento e pré-incremento, pós-decremento e pré-decremento. A posição do mais e do menos menos, isso é, antes ou depois da variável, vai influenciar diretamente no resultado do cálculo. Vamos ver alguns exemplos utilizando aquele nosso primeiro exemplo que a gente criou nessa aula para fazer o incremento e o decremento. Então, eu estou com a segunda classe aberta, vou fechar e vou abrir o meu operadores aritméticos aqui, o meu primeiro programa. Então, eu vou vir aqui em pacotes, vou abrir o pacote que foi criado e a minha classe. Então, esse aqui foi o primeiro exercício que a gente criou. Basicamente, funciona da seguinte maneira. Vou criar uma variável int, chamada número, e vou colocar o valor 5 dentro desse número. Depois eu vou fazer o seguinte, número mais, e vou mandar escrever na tela o número. Ok? Deixa eu colocar esse código de cima como comentário. Eu boto barra asterisco, asterisco, barra. E somente o de baixo vai ser executado. A gente já viu comentários nas aulas anteriores. Executando, ele me mostrou o valor 6. Mas n era 5. Quando eu utilizei o mais, ele ficou valendo 6. E aí eu recomendo que você teste aí na sua casa. Em vez de mais, bota menos menos. Em vez de 5, que passou a ser 6, ele vai ser um 5, que vai passar a valer 4. Faz o teste, você vai ver funcionando. Mas o mais importante aqui é eu explicar a diferença entre o pré-incremento e o pós-incremento. Se você entender esse, você também vai entender o pós-decremento e o pré-decremento. Vamos imaginar o seguinte. Eu vou colocar aqui int, a variável valor, vai ser 5 mais número mais. E no lugar de mostrar o número, eu vou mostrar o valor. Presta atenção bem nesse código. Então, eu tenho uma variável número, que é inteira, recebendo 5. Depois eu criei uma variável valor, que também é inteira, que vai ser 5 mais número mais. E aí você tende a pensar no seguinte, eu vou somar mais 1 no número, então ele vai ser 5, mais 1, 6, 6 mais 5, 11. Então, teoricamente, ele vai pegar esse 11 e jogar dentro de valor. Na hora de mostrar na tela, eu vou mostrar 11. Na hora que eu for executar, ele me mostrou 10. Agora confundiu, né? Não confundiu. Presta bem atenção. O mais, quando ele vem depois do número, significa o seguinte, utilize o número, isso é, ele vai fazer 5 mais número, então ele vai fazer 5 mais 5, e depois de fazer essa soma, soma mais 1 no número. Você vai entender realmente quando você mudar a posição do mais. Olha comigo. Se no lugar de número mais eu colocar mais número, significa o seguinte, eu quero que ele pegue 5 e some com um número já pré-incrementado de uma unidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o número, que é 5, vou somar mais 1 antes, porque ele está em pré-incremento, ele vai valer 6. Agora eu vou fazer 5 mais 6, 11. Na hora que eu executar, ele já vai me mostrar 11. Então, a diferença aqui é o seguinte, ó. Vou colocar o mais depois. O que significa o mais depois? Faça todas as operações que você precisar e no final soma mais 1 no número. Se eu mandar mostrar o número aqui, ó, ele vai me mostrar que no final o número é 6. Então ele vai somar mais 1 no número. O número que era 5 passou a valer 6. Só que ele só vai passar a valer 6 depois, porque eu escrevi o mais depois que eu somar 5 com o número. Então ele vai pegar o valor antigo do número, não vai somar mais 1, vai fazer a minha soma aqui, depois ele vai somar mais 1. E é exatamente por isso que se chama pré-incremento e pós-incremento. Beleza? Vou colocar o número agora com 10 e vou colocar aqui, sei lá, 4 mais número menos. O que significa isso? Vamos raciocinar. Eu tenho 10 aqui, ó,
Ele vai pegar o 10 e eu vou querer tirar 1. Isso é, eu vou querer transformar esse 10 em 9, só que só vai ser depois, porque eu botei o decremento depois da variável número. Então eu tenho aqui, o meu número vai ser considerado 10, para somar com 4, ele vai fazer 14. Depois que ele fizer o 14, depois que a operação estiver realizada, ele somou aqui, 4 com 10, 14, jogou dentro da variável valor. Acabou minha operação? Ainda não. Eu tenho que tirar 1 do número, então ele vai tirar para 9. Na hora que eu mandar mostrar o valor, ele vai me mostrar 14, que foi o 10 mais 4. Depois ele vai mostrar o número, que vai ser o 9. Isso é, porque depois da operação de soma com 4, eu realizei a eliminação de uma unidade. Vamos executar e ver o que eu falei, 14, que seria o 10 mais o 4. Depois esse 10 vai sofrer um decremento e vai passar a valer 9. Então, quando eu mandei mostrar o número, ele me mostrou 9. Ficou muito confuso? Não entendeu? Dou 2 dicas para você. Em primeiro lugar, assiste de novo. Dá uma voltada e assiste de novo. Não deixa isso passar. A gente vai usar mais e menos demais quando a gente entrar em repetição. Então, não deixa passar. A outra dica que eu dou, a segunda dica é: assista a aula de operadores de PHP. Lá eu expliquei mais e menos de uma outra maneira. Foi um outro momento, então pode ser que aquela outra maneira seja melhor para você. Então, ficar sem saber, você não pode. O que eu tenho que mostrar para você é que você tem mais de uma opção. Então, vai dar uma olhada lá no curso de PHP ou assiste essa aula de novo. Assiste esse pedacinho de novo do mais, do menos. E mais importante, pequeno gafanhoto, assista o vídeo exercitando. Não adianta só olhar. Faz seus testes aí. Bota o mais antes, bota o mais depois. Vê como é que funciona, vê os resultados. Só assim você vai aprender. E aí dá um espaço para mais uma dúvida que geralmente o aluno iniciante tem. Tá, beleza. Se você quiser somar uma unidade, é mais. E se você quiser somar 2 unidades, mais? Não. Não é assim que funciona. Nós temos operadores específicos caso você queira fazer uma atribuição com os valores acima de uma unidade. E esses são o que nós chamamos de operadores de atribuição. O operador mais igual, ele faz uma soma e atribui. Por exemplo, A mais igual a B. É a mesma coisa que eu escrever A recebe A mais B. De forma similar, eu tenho o menos igual, que faz uma subtração e atribuição, onde A menos igual a B é a mesma coisa que A recebe A menos B. E isso eu vou ter para todos os outros operadores aritméticos que a gente viu anteriormente. Então, eu vou ter para o símbolo de multiplicação, para divisão e para resto da divisão, sempre utilizando o operador seguido do igual. Vamos fazer um exemplo utilizando aquela nossa classe que nós já temos. Vou colocar aqui também como comentário, para você ter esse código depois quando você baixar o pacote. Vamos fazer o seguinte aqui. Int x recebe 4. Se eu faço x mais igual a 2, é a mesma coisa que eu escrever. Deixa eu botar como comentário aqui. X recebe x mais 2. Então, x recebe ele mesmo mais 2. Se eu mandar mostrar o x aqui, vamos executar. E ele me mostrou 6. Isso é, x que estava com 4, quando eu somei mais 2, isso é, x recebe ele mesmo, mais 2, e ele ficou com 6. 4 mais 2, 6. Você pode fazer a mesma coisa, por exemplo, com o vezes. O que eu estou fazendo aqui? X recebe ele mesmo, que é 4, vezes 2. 2 vezes 4, 8. Tranquilinho? Então, essas formas de atribuição, elas facilitam a nossa digitação e elas aparecem em vários códigos. Então, você tem que estar bem acostumado com a aparição desse tipo de operadores. Mais uma vez, o PHP funciona da mesma maneira. Se você já foi o nosso pequeno gafanhoto no curso de PHP, você não está tendo dificuldade nenhuma nessa aula, porque os operadores são os mesmos. Não é porque o Java copiou o PHP, é porque os dois têm a mesma origem, que é a linguagem C. E se você se lembra muito bem, na aula de algoritmo você tinha os operadores de adição, subtração, multiplicação, divisão, resto da divisão e tinha um operador a mais que era o de exponenciação. E aí você pode estar pensando, mas espera aí, Guanabara, mas o Java é uma linguagem tão completa, ele não tem um operador de exponenciação? Não, mas tem como eu fazer exponenciação de uma maneira simples. E como você deve se lembrar bem, na aula de matemática você teve uma série de coisas que você aprendeu, muito mais do que somar, subtrair, multiplicar, dividir e tirar resto da divisão. Você tem operações matemáticas, operações aritméticas mais avançadas, como, por exemplo, arredondar um número, tirar a raiz quadrada dele, utilizar potências,
realizar cálculos de seno, cosseno, tangente, conversão de ângulo para radiano, conversão para degrees, né? Conversão para graus. Então, assim, a matemática ela é bem completa. Mas como eu falei já anteriormente para você, o Java é como se fosse aquele carro popular. Ele vem só com feijão com arroz. Caso você precise utilizar coisas adicionais, você precisa utilizar classes específicas. Existe uma classe específica para a realização de cálculos aritméticos. No Java, existe uma classe chamada Math, que se você sabe o mínimo de inglês, Math é matemática. Essa classe matemática ela possui constantes e métodos internos para a realização de cálculos matemáticos. Por exemplo, se você quiser o valor de π, existe uma constante interna na classe Math que realiza o retorno desse valor. Então, por exemplo, se eu utilizar math.p, sendo que esse π são duas letras maiúsculas, se você se lembra muito bem em relação a letras maiúsculas e minúsculas, a gente viu isso em umas aulas anteriores, todas as letras maiúsculas identificam constantes. Então, caso eu utilize math.p, ele vai me retornar 3,14, 15, por aí vai. Outra coisa que a classe Math permite é o POW, que é Power, ou exponenciação, ou potência, né? Que vai calcular a exponenciação. Então, eu posso utilizar, por exemplo, math.pow52. O que significa 52? Então, eu estou querendo fazer uma potência entre 5 e 2. Seria 5 como base, 2 como expoente. Então, seria 5 ao quadrado, que resultaria em 25. Também posso fazer SQRT, que significa Square Tree, ou raiz quadrada. Posso utilizar, por exemplo, math.sqrt25. SQRT25 significa o quê? Estou tentando calcular a raiz quadrada de 25, que é 5. O método interno CBRT calcula a raiz cúbica. Então, math.cbrt27 seria a raiz cúbica de 27, que seria 3, porque 3 vezes 3 vezes 3 igual a 27. Vamos utilizar alguns desses valores no nosso exemplo prático. No meu caso aqui agora, em vez de utilizar essa classe feiazinha, vamos usar a nossa classe bonitinha? Vamos abrir aqui o meu operador swing, só para a gente dar uma variada e você não falar que eu estou fazendo tudo do jeito feio. Então, vai mostrar aqui, vou mudar isso aqui, o texto, para calcular. Eu vou mudar isso aqui para raiz. Vou mudar esse nome aqui também para LBL resultado, hash de resultado. Vamos ao método calcular aqui, ó. Então vamos ao código fonte, procurar o método calcular. A gente digitou anteriormente, está aqui, ó. Note que ele já mudou para LBL hash, o próprio NetBeans, mudei o nome do controle, ele muda aqui. No lugar aqui desse hash, o resultado ser n dividido por d, vamos calcular, por exemplo, a raiz quadrada do primeiro número. Então, nós vamos colocar aqui math, com M maiúsculo, porque é uma classe, ponto. Olha o NetBeans te ajudando. Ele já vai te dizer qual é a estrutura. Se você perceber aqui, ó, ele está utilizando a biblioteca java.lang.math. Lembra que java.lang é o pacote já carregado automaticamente e ele já carregou a classe math dentro dela. Então, eu tenho o método aqui, SQRT. Vou calcular SQRT de n, do primeiro valor. Aí está dando erro aqui, porque olha só. Tipos incompatíveis. Possível conversão errada de double para float. Você tem duas opções aqui. Ou você converte essa variável para double, ó, vai fazer double, mas aí você vai ter um problema aqui por causa da sua classe. Deixa eu fazer um teste aqui. Ou você vem aqui, ó, e coloca um typecast para pegar esse valor e converter para float. Vamos executar. Na minha tela aqui eu vou colocar, por exemplo, 25, denominador 5. Então ele vai calcular a divisão entre 25 e 5 aqui e a raiz quadrada de 25. Então tá lá, ó, a divisão 25 por 5 dá 5 e a raiz quadrada de 25 é 5 também. Belezinha? E a classe Math não para por aí. Tem mais algumas coisas dentro dela que eu quero mostrar para vocês. Além da constante π e dos métodos POW, SQRT e CBRT, a gente tem os arredondamentos, por exemplo. Se eu utilizar o método ABS, ABS vem de valor absoluto. Por exemplo, se eu boto math.abs menos 10, significa o seguinte, o número inteiro é 10, tanto faz inteiro ou real. 10, 10,5, o que quer que seja.
O ABS de menos 10 seria 10. Então, o ABS, ele elimina o valor negativo. Isso é, o valor absoluto. O que vale é apenas o número, não o sinal dele. Em relação a arredondamentos, eu tenho 3 maneiras de arredondar. A primeira é a seguinte: floor, que quer dizer chão, vai fazer o arredondamento para baixo. Por exemplo, math.floor 3.9. 3.9 é um número que é quase 4, mas eu mandei arredondar para baixo. Se eu arredondar para baixo, 3.9 vira 3. A gente chama isso também de truncagem. Isso é, você tira a parte decimal independente de qual que ela seja. A gente pode chamar isso também de divisão inteira. Se você quiser sempre arredondar para cima, independente da parte decimal, você vai utilizar o ceil, que faz o arredondamento para cima. Então, math.ceil, 4.2. 4.2 é quase 4, né? Um pouquinho acima de 4. Se eu fosse arredondar, normalmente, viraria 4. Mas como eu estou utilizando ceil, isso é, arredonde para cima, ele vai jogar para 5. Ah, mas Guanabara, se eu quiser arredondar do jeito tradicional, né? O 4.2 ali arredondado viraria 4, 3.9 também viraria 4. Eu utilizaria o round. Round faz o arredondamento aritmético. Então, math.round 5.6 arredondado aritmeticamente vai ser 6. Vamos ver na prática isso funcionando. Eu vou abrir a minha primeira classe, aquela mais simplesinha. Vamos botar um comentário esperto aqui. E vamos fazer o seguinte agora. Vamos criar um valor real aqui. V 8.3. Então, 8.3 é quase 8. Vou botar 8.3F, né? Para ser float. Vamos fazer o seguinte. Eu quero arredondamento. Então, eu vou criar aqui AR, que é o arredondado. Vai ser math. Primeiro, vamos testar o floor. Floor de V. Ele vai me dar um erro aqui, que é por conta do tipo. Então, ele vai querer double int. Possivelmente vai converter. No meu caso aqui, eu vou forçar que eu quero realmente int. Vou usar o meu typecast aqui para isso. Então, math.floor de V. Então, 8.3 arredondado para baixo. Eu vou botar 8.9 aqui. 8.9 é quase 9. Se eu quiser arredondar para baixo, eu vou utilizar o floor. Então, vou mandar escrever na tela aqui o AR. Na hora de mostrar, me mostrou 8. Arredondou para baixo. Se eu quiser arredondar para cima, ceil. Ele arredondou para cima. 8.9 para cima é 9. Agora eu vou colocar aqui 8.5. E no lugar do ceil, vou usar o round. Executando, ele me mostrou 9, porque 8.5 jogado para cima. Agora, se fosse 8.4, ele já iria para 8. E aí? Tá confuso para trabalhar com tantos números? Se você é um programador iniciante, você deve estar meio enrolado. Essa aula é para assistir 2 vezes, 3 vezes. Não tem problema, você tem uma semana até assistir a outra aula, né? Se você está acompanhando logo no lançamento. Se não, não tenha pressa para você pular para a próxima aula. Assiste essa, entende, exercita e passa para a próxima. Antes de terminar, eu tenho mais uma coisa para mostrar para vocês, que também está relacionado com essa coisa de número, que são os números aleatórios. O Java, assim como a maioria das linguagens de programação, tem suporte a geradores de números. O gerador de número do Java é um método que faz parte da classe math, que é o math.random. Significa randômico. O random, ele vai gerar um número entre 0 e 1. Vamos ver isso funcionando. Vou colocar aqui como comentário também. E vamos ao seguinte. Vou criar uma variável double aqui, que o math ele vai me gerar um double, então eu já facilito. Vou criar uma variável ale, de aleatório. Vou colocar math.random. Só isso. Vou mandar mostrar na tela o valor ali. Foi o valor aleatório que ele gerou. Apertando o play, ele me gerou lá 0.26. Aperto o play de novo. 0.66, 0.31, 0.48, 0.17, 0.09, 0.9, 0.99. Foi quase 1 aqui. Então, como eu disse, ele vai me gerar um número entre 0 e 1. Então, ele vai gerar um número double, vai me gerar um número enorme. E você pode falar, pô, Guanabara, mas entre 0 e 1 não me tem muita utilidade. E se eu quiser gerar um número entre, por exemplo, 5 e 10? E aí eu tenho um macete para você. Se você quiser, como eu acabei de citar, um número gerado entre 5 e 10, você pode usar o random para isso. Mas para isso você vai precisar um pouquinho de matemática. Pega o seguinte, é entre 5 e 10 que você vai fazer? Depois do random, coloca 10 menos 5. Antes do random, você vai colocar o menor número,
5. Aí é só você usar a matemática. Se eu pegar esse 5, somar com um número randômico entre 0 e 1 e depois multiplicar pelo limite do intervalo, entre 10 e 5, eu vou ter esse número entre 5 e 10 que eu quero. Então, no meu caso aqui, se você quiser entre 10 e 5, você vai fazer essa conta. Caso você queira, por exemplo, de 0 a 9, você vai substituir o 5 por 0 e o 10 por 9. Se você quiser de 2 até 1 milhão, você vai substituir o 5 por 2 e o 10 por 1 milhão. Vamos fazer alguns testes. Então, como eu disse aqui, ó, gerei um aleatório. Vou gerar um valor inteiro. Vai ser um número. Que vai ser o seguinte. Vamos fazer de 5 a 10? 5 mais o aleatório vezes 10 menos 5. Ele vai dar erro aqui, né? Vamos fazer isso tudo aqui ser considerado como int. Mandar mostrar em vez de ler, mandar mostrar n. Executando. 6. De novo, 8. Depois, 8. Depois, 7. 9. 7. 6. E aí você vai poder ficar brincando. Ele vai fazer de 5 a 10 só. Ele não vai gerar nada abaixo de 5, nada acima de 10. Outro exemplo. Por exemplo, eu quero de 15 até 50. Então, eu fiz isso aqui, ó. 15 mais o número aleatório que eu gerei, vezes 50 menos 15. Então, vai de 15 até 50. Executando, ó lá. 22, 23, 31, 18, 24, 20, 31, 32, 44, 47 e por aí vai. E aí, gostou da dica? É assim que você vai trabalhar com números, cara. Te mostrei agora como é que você faz desde operações simples, como somar, subtrair, multiplicar e dividir, até coisas mais avançadas, como, por exemplo, arredondamentos, gerar números aleatórios. Então, assim, o curso em vídeo, ele é um curso para iniciante, mas ele não deixa escapar muita coisa para iniciante. É claro, se você já é avançado, você já sabia disso. Provavelmente essa aula não serviu para nada, mas serve para uma coisa, para você mostrar para aquele seu amigo que está precisando muito aprender Java. Isso é o mais importante do curso em vídeo, é ensinar para quem é iniciante. Para quem já sabe, provavelmente isso aqui tá soando como, tá, isso aí eu já sei. Se você chegou até aqui, cara, muito obrigado pela confiança. É sinal de que você gosta da minha aula. Mas se você já sabe, parabéns. Se você não sabe, não fica reclamando, você tá falando coisas básicas. Claro, o curso é curso Java para iniciantes. E você não é um iniciante, esse curso não é o teu formato. Assiste porque você vai gostar. Vai que alguma coisa, né, surge aí, uma nova maneira de você ver uma certa coisa, uma nova técnica, sei lá, nunca se sabe, né? Mas o mais importante é que você pode apresentar esse curso para um amigo. Isso é o mais importante, isso que ajuda pra caramba a gente. Depois de uma aula bem extensa, a gente fica por aqui. Na próxima semana, a gente vai dar continuidade aos estudos dos operadores. A gente vai ver, operadores relacionais, operadores lógicos, o operador ternário e o iniciozinho das estruturas condicionais, aquela coisa toda, né? Num curso básico, isso é necessário. Mais uma vez, eu queria pedir para vocês, se inscreve no canal. Aqui, sempre que tiver uma aula nova, você vai ser avisado. Desse lado aqui, você vai ver a playlist. A gente já tá na 7ª aula, então a gente já tem as aulas anteriores. Se você chegou aqui agora, seja bem-vindo. Meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor e você tem um curso de Java. As aulas não são largadas, né, espaçadas. Elas são organizadas na sequência, como se fosse uma aula em sala de aula normal. Só que a gente tá aqui nessa nossa sala virtual, que é o YouTube. Aqui no meio, você vai fazer a inscrição no curso, porque aqui, tá vendo esses exercícios todos que a gente fez hoje? Esses arquivos estão lá no nosso servidor para você baixar, mas só se você for um aluno cadastrado. Então, cursoemvideo.com, clicando aqui, você vai ter acesso ao curso em vídeo. E lá no final, o bom de assistir lá pelo site é que no final você vai poder imprimir o seu certificado válido internacional, mostrando, olha, eu sou um pequeno gafanhoto. E eu tava pensando em botar gafanhoto no nome do diploma, mas é melhor não, né? Então, você vai poder confirmar, olha, eu sei Java, eu sou o gafanhoto lá que aprendi com Guanabara. Então, bota lá teu certificado e leva para o mercado de trabalho com você. Mais uma vez, meu querido, você precisa praticar. Você precisa ter conhecimento de algoritmos. Tá cada vez mais complicado você conseguir acompanhar caso você não tenha o conhecimento básico de algoritmo. Então, sempre dou a mesma dica, cara. Estuda bastante, pratica, bota para funcionar tudo isso que a gente fez na aula de hoje. Um forte abraço, meu querido gafanhoto. A gente vê na próxima semana. Estude bastante. Até a próxima.